Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. A tranquilidade de quem sabe esperar. Virtude das almas elevadas que já aprenderam a confiar em Deus. Ela é também uma das formas de se praticar a caridade. Vamos falar, a partir de agora, de uma virtude muito desejada. Eu sou Gilton Carlos, aqui no Espiritismo e Evangelho, onde nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje, vamos falar nesse episódio sobre paciência, por um quarto de hora. Para começar falando de paciência, vamos falar sobre o futuro. Em 2 trechos do Sermão do Monte, em que Jesus falou: bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. E em outro, no versículo 9 do capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Para iniciar nossos comentários, quero destacar 2 dessas virtudes que estão nesses versículos, a brandura ou a mansidão, e também a questão dele chamar filhos de Deus. Os mansos, primeiramente, são chamados pelo evangelista, utilizando uma palavra no grego koiné, o grego antigo, cujo significado daquela palavra é relativo a ser uma pessoa gentil, amável, mas com uma implicação óbvia de bondade. Não é a gentileza e a amabilidade falsas, pretensas. É importante notar que, no contexto em que essa afirmação é feita, há uma ideia enraizada, ou no mínimo ensinada, sobre a herança da terra prometida aos judeus. No entanto, o Cristo, ele classifica os herdeiros. Quando fala esse versículo, ele não trata de filiação, etnia, nação, mas de uma qualidade do espírito. O termo grego usado para descrever os mansos não se refere a um tipo de pessoa, mas se refere a relações entre pessoas. Vamos lembrar um trecho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, e que fala do futuro da Terra olhando os mundos superiores. Eles dizem, abre aspas, nestes mundos venturosos, as relações são sempre amistosas entre os povos, jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer um. Não há a vontade de escravizar o seu vizinho e não há a vontade da guerra, por conseguinte. Lá, nesses lugares, não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual é que estabelece as diferenças entre as condições entre um e outro e dá a supremacia. A autoridade, no entanto, se exerce sempre com justiça. A pessoa, o ser humano, não procura ali elevar-se acima do outro, mas acima de si mesmo através do autoaperfeiçoamento. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Não se conhecem os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, de forma que os mais fortes ajudam os mais fracos. Portanto, o que eu quero destacar aqui, a característica espiritual dos futuros habitantes do planeta será a brandura, a mansidão, traduzida na bondade na relação entre todos, tal como descrito neste ensino, nesse resumo dos ensinos dos espíritos superiores que eu acabei de falar. Esse é o primeiro ponto. O segundo é sobre a expressão filhos de Deus. Aqui, obviamente, ele está falando de uma identificação perfeita com o Pai. Ou seja, Deus é pacífico. Não é um ser colérico, como no passado nós o pintamos, e agora menos. Ele é a harmonia, porque há uma diferença entre o
o pacifista e o pacificador. O pacifista, primeiramente, é aquele que nós compreendemos hoje que procura impedir os conflitos, as guerras. Eles lutam, trabalham e dedicam a sua vida para que não haja conflitos diretos, as guerras. No entanto, o pacificador, ele tem o interesse maior, que é ir no motivo interno, aquele que está no coração e que perturba um ou outro e que faz ele se lançar contra o outro para disputar, para guerrear. Ele está interessado no equilíbrio e na harmonia íntima de cada um, porque se a pessoa não tem paz, em torno dela haverá sempre uma oportunidade sendo criada ou a ser criada para o conflito e para a guerra. No entanto, ainda não vivemos nós completamente um mundo elevado, ou seja, um mundo feliz. Os Espíritos nos dizem que apenas estamos adentrando ao de regeneração, que é um mundo de transição. Ou seja, enquanto esse mundo feliz não chega para nós devemos construí-lo em nós e, consequentemente, ao nosso redor. Como? Aí vem o tema, através da paciência. Uma mensagem de Joana de Ângeles, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, depois que Divaldo revelou ser ela a autora espiritual, fala sobre a paciência. Diz ela que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não se aflija, não sofra tanto, portanto, quando um sofrimento o visitar. Antes disso, bendizei a Deus, agradeçam pela dor que neste mundo vos marcou para a sua glória no céu. Sede pacientes, diz ela. A paciência também é uma caridade. Nós devemos praticar a lei da caridade que foi ensinada por Jesus. Aquela que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma outra que é muito mais difícil, mas, consequentemente, é também muito mais meritória, que é a de perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos do nosso sofrimento e para pôr à prova a nossa paciência. Ela diz, a vida encarnada é difícil, ela bem o sabe. São 1000 pequenos nadas, mas que se caracterizam como picadas de alfinete, que são pequenas, não são quase nadas mesmo, mas como são volumosas, acabam por nos ferir. No entanto, se nós olharmos para os nossos deveres que a vida nos traz e também nas consolações e nas compensações que nós recebemos, se fizermos essa avaliação, nós perceberemos que as bênçãos em nossas vidas são muito mais numerosas do que as dores. E que toda dificuldade, ela chama o fardo, parece menos pesado quando nós colocamos o nosso olhar na vida espiritual do que quando nós colocamos na vida material. Tenhamos coragem, ela nos exorta. Jesus é o nosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um e nem tinha por que sofrer. Já nós, do nosso sofrimento, nós não temos do que reclamar por ser criação de nossa própria conduta no passado, além daquela que serve para nos fortalecer espiritualmente para o nosso crescimento. Sejamos pacientes, pois a paciência é a característica principal do cristão, uma das características principais do cristão. E essa palavra resume tudo, diz ela. Vejam, a paciência, ela é a tranquilidade de quem sabe esperar pelas coisas. Não existe nada que dependa exclusivamente de nós.
Até mesmo as experiências para o nosso próprio melhoramento dependem da bondade de Deus, que assim vai nos concedendo. Mas e aquela pessoa difícil que convive com a gente? É verdade que gostaríamos que ela fosse menos arrogante, que fosse mais delicada, que se esforçasse mais, que não fizesse a nossa vida tão sofrida. Quem não gostaria que essa pessoa fosse mais trabalhadora, mais amorosa, que soubesse reconhecer o que fazemos por ela, enfim. Mas um dia, quero lhes dizer, ela vai ser assim, vai fazer tudo isso. Um dia ela vai te compreender. Até lá, paciência. Porque Deus trabalha no crescimento de todos os seus filhos. A nós não está reservada a salvação de ninguém. Cada um fará o caminho de sua evolução na sua própria velocidade. Eles não vão perguntar a nossa opinião. E está tudo bem, porque assim determinou Deus. Cada um é responsável por si. Estendamos de nossa parte a nossa boa vontade, o nosso auxílio, orientação, abrindo mão de nós mesmos, como em muitos casos. No entanto, lembrando sempre que a evolução do mundo e de cada um é de responsabilidade de Deus. De nossa parte, o trabalho será sempre de colaboração com o céu, amando a todos e sabendo esperar, porque Deus, até hoje, também espera por nós. Em tudo isso, é preciso sejamos sábios. A sabedoria é calma e trabalhadora, é humilde e confiante. O Espírito, diz Emmanuel, de quem ara a terra com Jesus, compreende que o pântano pede socorro, que a planta frágil espera defesa, que o mato inculto reclama o cuidado, e os detritos do temporal podem ser convertidos em valioso adubo no silêncio do chão. Se você pretende, pois, a subida junto com o Evangelho, diz ele, aprenda a auxiliar sem fazer distinção. A pretexto de venerar a verdade, não devemos aniquilar as promessas do amor. Aceite, ele nos diz em seu roteiro, com a alegria de quem trabalha por fidelidade ao bem, e estenda a esperança para todos. Aí, um dia, todos os que te cercam te retribuirão essas iniciativas que hoje o teu coração escreve, mesmo que sejam aparentemente pequeninos. Sejam teus esforços de fraternidade e teus sacrifícios, mesmo pequenos, mas sinceros e constantes. Porque essa será sempre a nossa jornada de ascensão em direção a Jesus. Gente, muito obrigado por estes minutos que passamos juntos. Eu espero todos vocês no nosso próximo episódio. Queria deixar um abraço especial a todos que nos escutam na Suécia e em Angola. Muito obrigado por nos acompanharem. Se você gostou, clica no botão de seguir ou de curtir do seu agregador para eu saber aqui se você está gostando do conteúdo e também de onde você é. Pode nos seguir lá no Instagram, no Espiritismo e Evangelho, ou no meu Gilton Carr, para nós interagirmos melhor. E na postagem eu vou colocar lá as referências que eu utilizei para elaborar esse episódio. Mais uma vez, muito obrigado, um abraço a todos e que Jesus nos abençoe.